Evangelho do Domingo da Páscoa, ano A. João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, foi correndo aonde estavam Pedro e o outro discípulo que Jesus estimava muito e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois correram, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Quando se abaixou para olhar, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Pedro, porém, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali, e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas enrolada ali ao lado. O outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. Palavra da salvação. Domingo é o dia do Senhor, o mais importante da semana do cristão, pois é o dia em que ele vai à casa do Pai para se encontrar com o seu Senhor. É o dia da ressurreição de Jesus, que está vivo no meio de todos os que creem. E foi neste dia, no terceiro dia, depois da morte de Jesus, que Maria Madalena, mulher símbolo da comunidade convertida, foi até o lugar onde ele estava sepultado para limpar o seu corpo. Essa higienização era comum acontecer antes do sepultamento, porém, não foi possível pelo fato de Jesus ter morrido e ter sido sepultado às pressas, na sexta-feira à tarde. Aos sábados, os judeus não podem trabalhar. Quando Maria Madalena chegou ao túmulo, encontrou o lugar aberto, sem Jesus presente. Diante desta cena, ela pensa que haviam roubado o corpo de Jesus, mas o fato mostra que não houve violação do sepulcro e nem roubo do cadáver, porque os ladrões não teriam se preocupado em dobrar o sudário, nome que se dá ao tecido que envolve o cadáver. Maria Madalena representa a comunidade sem a perspectiva de fé, incapaz de assimilar a morte de Jesus, mas que mesmo assim vai até seu túmulo, sintetizando a busca dos cristãos pela vida e pelo amor. Ela ficou assustada porque não tinha entendido a mensagem que Jesus havia deixado durante a sua vida, sobre a sua morte e ressurreição, e foi correndo contar a Pedro o que tinha visto. Os discípulos estavam descrentes, sem entender o que havia acontecido, e o fato de Maria Madalena encontrar Pedro e João sozinhos mostra como os cristãos haviam se dispersado após a morte de Jesus. Nesta passagem, pode-se verificar como João teve fé na ressurreição no momento em que não viu o corpo de Jesus no sepulcro. A ressurreição do Senhor era algo inusitado, e neste momento, só o discípulo que ama é capaz de descobrir e torná-la objeto de sua fé. Jesus não estava preso à morte, ele estava vivo. Tanto Pedro como João veem os mesmos sinais, porém, aquele que ama é quem chega primeiro à descoberta do que é a verdade, porque o amor é mais forte do que a morte.